Olá! Nesta aula vamos falar sobre a função cosseno. Vamos a isso? Então, mas o que é a função cosseno? A função cosseno é aquela que vai fazer corresponder um ângulo qualquer que tu coloques ao seu respectivo cosseno. Ou seja, o gráfico da função vai resultar, se quiseres, de pura e simplesmente teres um x, que é um determinado ângulo, e y, que é o seu cosseno. Se tu olhares para o círculo trigonométrico, consegues fazer uma associação direta e sozinho conseguias montar este gráfico. Ora, vamos ver um exemplo. Tu sabes que no 0 o cosseno é, ora bem, é 1. Por isso, conseguias ter aqui este primeiro ponto. Para além disso, sabes que, por exemplo, no π sobre 4, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Portanto, tu conseguias vir aqui ao π sobre 4 e colocar este ponto no raiz de 2 sobre 2. E por aí podias continuar. O π sobre 2 tem um cosseno de 0, cá está. O π tem um cosseno de menos 1, confere. E por aí fora. Portanto, tu serias sozinho capaz de montar este gráfico. Ora, vamos lá então perceber um bocadinho mais sobre a função cosseno. O seu domínio é, como estávamos a ver há pouco, R. Então, e o contradomínio? O contradomínio acontece tal e qual a função seno. Ou seja, nunca ultrapassa o 1, nem vai abaixo do menos 1. Por isso, nós sabemos que o contradomínio é menos 1 a 1 fechados. E a periodicidade? Tal como a função cosseno só se repete constantemente de 2π em 2π. Portanto, sabemos que o cosseno de x vai ser igual ao cosseno de x mais 2kπ, com k pertencente a z. Finalmente, quanto à paridade, nós percebemos que o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, ou seja, a função é par. O que quer dizer que tem uma reflexão de eixo ao y. Então, e os zeros? Ora bem, nós temos aqui um no menos 3π sobre 2, no menos π sobre 2, no π sobre 2, no 3π sobre 2, por aí fora. Portanto, repetem-se de π em π. Para além disso, existe um no π sobre 2. Por isso, nós podemos definir aqui os zeros como sendo, então, x igual a π sobre 2 mais kπ. E isto para todos os k's pertencentes a z, portanto, aos números inteiros. Os máximos vão ser, então, quando o cosseno é 1, isto é, no 0, e depois vai-se repetir de 2π em 2π. Portanto, vai acontecer aqui no 2π, no menos 2π, etc. Ou seja, x igual a 2kπ mais 0, porque acontece no 0, portanto podemos só deixar assim, com k pertencente a z, como temos lá em cima. E depois vamos aos mínimos. Por isso, os mínimos acontecem quando o cosseno é menos 1, ou seja, no menos π, no π, por aí fora. Portanto, acontecem também de 2π em 2π e ocorre, em particular, no π. Ou seja, nós podemos dizer que é x igual a π mais 2kπ. Ora, então agora vamos ver um exemplo. Temos aqui a função f de x igual a 2 cosseno de x menos 1. Tal como a função cosseno de x, o domínio vai ser o mesmo. Por isso, podemos dizer que o domínio não se altera, é R. Para além disso, não existiu nenhuma contração ou dilatação horizontais, portanto a periodicidade também é a mesma. Quanto à paridade, temos de verificar, porque
se desenharmos aqui o eixo ao y, percebemos que ele não faz um eixo de simetria como fazia antes. Ou seja, a função já não é par. Vamos agora ver os outros fatores, portanto, o contradomínio, os zeros, os máximos e os mínimos. Tendo em conta que temos aqui uma dilatação vertical de fator 2, é natural que o contradomínio agora, em vez de ser menos 1, 1, seja menos 2, 2. Então, e os zeros? Temos 2 cosseno de x menos 1 a ser 0 e não cosseno de x a ser 0. Portanto, temos de desenvolver a fórmula por si mesma. Isto dá-nos cosseno de x menos 1 a ser realmente igual a 0. Então, nós temos que é o x menos 1 e não o x a ter de cumprir a fórmula dos zeros. Ou seja, o que está dentro do cosseno é que tem de ser igual a π sobre 2 mais kπ. O que é equivalente a o x vai ser π sobre 2 mais 1 mais kπ. Portanto, são estes os zeros da função 2 cosseno de x menos 1. Agora aos máximos. Nós queremos então os momentos em que o cosseno vai ser 1 e, portanto, a função vai ser 2, que é 2 vezes 1. Isto é, 2 cosseno de x menos 1 é igual a 2, o que é equivalente a cosseno de x menos 1 é igual a 1. Portanto, no fundo, o que temos é que x menos 1 é igual a 2kπ. Portanto, x será igual a 1 mais 2kπ. E são estes os máximos desta função. Finalmente, vamos aos mínimos. Nós queremos que o cosseno seja menos 1 e, portanto, o 2 cosseno de x menos 1 seja menos 2, o que nos dá realmente que o cosseno de x menos 1 será de menos 1 para esta condição. Assim sendo, vamos concluir sabendo que o x menos 1, ou seja, o que está dentro do cosseno, é igual a π mais 2kπ. Ou seja, x igual a π mais 1 mais os 2kπ. Para encontrarmos a função inversa do cosseno, portanto o arco cosseno, também não vamos utilizar todo o domínio da função cosseno. Vamos sim utilizar uma restrição da função ao intervalo 0 a π. Assim conseguimos garantir que a função é bijetiva e ao mesmo tempo mantemos o menos 1 a 1, que é o mesmo contradomínio. E assim obtemos a nossa função arc cosseno de x. E já podemos utilizá-la para calcular substituindo valores. Portanto, se eu souber que o cosseno de um ângulo é 1, então eu sei que o seu valor vai ser de arc cosseno de 1 igual a 0. Não te esqueças de que este valor é 0 e não outro qualquer para o qual o cosseno seja 1, porque estamos a falar especificamente dos valores que estão dentro do intervalo 0π. E então, usando a função de há pouco, qual é a função inversa de 2 cosseno de x menos 1? Ora, a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar perceber qual é a função. Então, qual é a função inversa? Vai ser, pura e simplesmente, colocar esta função em ordem a x. Por isso, primeira coisa, vamos colocar aqui a nossa função original. Portanto, y igual a 2 cosseno de x menos 1. E agora, em vez de termos esta expressão em ordem a y, vamos querer tê-la em ordem a x. Então, vamos a isso. Primeiro, colocamos o 2 do outro lado, ou seja, o cosseno de x menos 1 é então igual a y sobre 2. E depois temos que, portanto, x menos 1 é igual
ao arccosseno de y sobre 2. Finalmente, falta-nos passar o 1 para o outro lado. Então, terminamos a saber que x é igual a arccosseno de y sobre 2 mais 1. Ou seja, a nossa função inversa, f menos 1 de x, da função 2 cosseno de x menos 1, é dada por arccosseno de x sobre 2 mais 1. Agora, quanto ao domínio, nós sabemos que o domínio da função inversa se relaciona com o contradomínio da função original. E por isso, nós vamos ter que, em vez de termos menos 1, 1, vamos ter então, como sabemos que está a multiplicar por 2, menos 2, 2. E agora vamos ao contradomínio, que nós vamos obter através de enquadramento. Ou seja, nós sabemos que o arccosseno de qualquer coisa, que neste caso é x sobre 2, mas seja o que tiveres cá dentro, vai estar entre 0 e π. Por isso agora, como nós temos isso mais 1, nós vamos ter que somar 1 em ambos os membros da inequação, da esquerda e da direita. Por isso, ficamos com 1 menor ou igual à nossa função, portanto, o arccosseno de x sobre 2 mais 1, menor ou igual a π mais 1. Ou seja, sabemos que o contradomínio vai ser dado por 1 π mais 1. E foi isto, nesta aula. Espero que tenhas percebido tudo. Agora, boa sorte nos exercícios e vemo-nos na próxima aula. Tchau!